Olá pessoal, como vai esse sorriso? É um prazer enorme estar aqui na T-Fix Podcast, o podcast da Titânio Fix. Hoje quero apresentar para vocês o Thiago Palim. Obrigado por ter vindo, Thiago. Muito obrigado pela recepção, pelo convite, toda a equipe. Vamos ter mais tempo para conversar. A primeira vez que a gente conversou foi muito rápido. E aí eu quero no detalhinho algumas questões, não só sobre implante, mas sobre negócio, gestão. A gente vai traçar aqui, acredito que uns 30 minutos bem legais para vocês aí. Show de bola. Contemporâneo meu, né? A gente se formou praticamente juntos ali. Eu tava falando para ele que a minha especialização eu finalizei em 2011. Foi quando ele começou a parceria com a Titânio Fix, que hoje faz 30 anos aqui no CIOSP 2025. Conta um pouquinho para mim nesses 15, 16 anos de parceria da Titânio Fix, como que foi para você? A evolução, tecnologia, mudou muito? Foi bem interessante, assim, você acompanhar, né, querendo ou não, é quase metade do tempo da empresa, você vendo o desenvolvimento de novos produtos, de novas técnicas, novas tecnologias. Então, hoje com certeza é uma empresa ainda melhor, né, para a gente poder executar os nossos tratamentos, para a gente poder trabalhar, né. A parte comercial eu acredito que continua bem boa, né, eu acho que além dos produtos serem bons, então esse suporte de vendas, de pós-vendas é muito legal. E eu acho que foi muito grande o salto, assim, tanto de linha de implante quanto de prótese, né? O zigomático, digital, então foi bem legal ver essa inovação, esse crescimento, né, que a empresa teve esses anos. Como professor estávamos falando isso agora, como professor de graduação da FAO ou na FMU? FMU. Isso. Especialização na FAO. Exato. E sua clínica, e a clínica junto com o tutor, depois ele vai conversar essa história bem interessante para você que está começando também na implantodontia ou quer começar, ele tem uma história bem interessante com o tutor dele, com o mestre. Mas como professor, eu queria dar um insight para a galera aqui que também está querendo fazer implante ou já faz implante. Então a gente tem um curso de atualização, temos curso de especialização e temos a graduação. Quando eu vejo a implantodontia e olho, ou por causa que eu acredito que é uma especialidade que vai me trazer mais lucro, ou eu olho porque eu gosto de cirurgia, qualquer viés que eu olho, eu quero fazer algo relacionado ao implante. O que você me aconselha, eu como clínico? Então, se o Thiago se formou agora e brilhou o olho para os implantes, aonde que eu estaria? Numa atualização? Vou direto para uma especialização, porque eu acredito muito nessa especialidade. Qual que é a tua dica? Eu acredito que isso é uma decisão bem pessoal, né? Eu acho que é muito da gestão da carreira da pessoa, né? A gente que já está há algum tempo na graduação, a gente vê que tem alunos que estão lá mesmo procurando uma profissão e tem alguns que já estão no sonho da vida, que é ser cirurgião dentista. E a especialidade é mais ou menos parecido. Então, quando a gente tira, né, esses extremos, a gente fica com a maior parte desses alunos que está naquela indecisão, né, do que fazer após se formar. Eu acredito que qualquer especialidade, não só em implantodontia, eu acho que a graduação hoje em dia ela te dá uma noção inicial. Né? Claro que a maioria das faculdades, né? Claro que existem faculdades que têm, né, uma carga horária ainda maior do que outras, então a gente consegue perceber que o mercado varia bastante nisso. Mas eu acho que você provar, né, ter um curso, um acompanhamento inicial, e aí eu acho que o aperfeiçoamento na implantodontia ele calha bem com essa decisão, eu acho que é o melhor para você conhecer. Porque a implantodontia também não é muito abordada, né, nas instituições, né, na graduação. Então você acaba tendo noção, é importante no planejamento, só que se a gente parar para pensar naquela formação integrada, né, generalista que o cirurgião dentista tem que ter, a implantodontia ela vai ficar lá no final mesmo da reabilitação. Então eu acredito que se você tem alguma dúvida quanto à especialidade, se é importante você teste num curso de aperfeiçoamento, que é um curso menor, que vai te demandar muitas vezes um investimento menor, né, uma carga horária menor, então você acaba podendo, né, ter aí esse teste mesmo da sua vida. Então é como se fosse mesmo a continuação da graduação numa especialidade que talvez você não tenha tido tanto contato. Assim como a ortodontia, que a gente sabe que as faculdades acabam não tendo tanto tempo para abordar sobre essas especialidades mais específicas, né?
Quando eu estava na graduação, 2002, 2003 e 2004, eu, sei lá, acho que eu tive 5 aulas de implante, mas nunca abordava o planejamento. Abordava, tipo, isso é o implante, faz 2 décadas já. Como que é hoje? Velho. Estamos. Como que é hoje essa abordagem pro graduando? O que é mais focado ali? A apresentação ou um pouco de planejamento? Assim... Muitas aulas ou não é? Não. No currículo tradicional, né, que é a maioria das faculdades, é mais uma noção de implantodontia, né? A gente sabe que algumas faculdades ainda têm uma disciplina específica, né, sobre implantodontia. Só que o planejamento a gente acaba falando mesmo bem por alto, né? Então acaba entrando nos exames complementares, que são importantes, acaba focando bastante na prótese, né? Porque o objetivo final do implante é sempre uma prótese, mas é uma coisa bem por cima, assim, nada muito profundo, pelo menos na realidade dos locais que eu já passei ou que eu estou. No curso de especialização, a gente está falando sobre isso, de implante, de cirurgia, a prótese vem junto? Eu aprendo também a fazer boas próteses numa especialização de implantodontia? Eu não quero tentar ficar puxando a sardinha pro meu lado, né? Mesmo porque são vários cursos ótimos, excelentes, só que a prótese ela é fundamental, né? O planejamento reverso, você entender como que vai ser a posição daquele implante, né? O erro daquele planejamento que pode acarretar na prótese final, né? Os problemas que podem acontecer de tratamento, de você fraturar o implante, fraturar o parafuso, soltura inúmeras vezes da prótese. Então a prótese ela acaba focando bastante. Eu, como tenho dupla especialidade, tanto a implantodontia quanto a prótese, então eu gosto, né, muitas vezes de entrar mais na prótese, porque eu acredito que os periodontistas, os cirurgiões que me perdoem, mas eu acredito que a implantodontia é mais da prótese do que qualquer outra especialidade, né? Então é o que me encanta mais, né? É o que eu acabo focando, mas conheço vários cursos de onde eu estudei, o foco era a prótese, mas tem cursos que focam mais outros tipos de abordagem, né? Então, mas eu acredito que a implantodontia mesmo, a maioria dos cursos, ele vai focar na prótese, só que a prótese sobre o implante. Só que vai citar bastante as próteses convencionais, a importância que ela tem na reabilitação. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma prótese total, convencional, porque o paciente vai ter um protocolo, então a oclusão, né, como que vai ser essa característica, como que vai ter, né, as técnicas de moldagem, então tudo isso acaba tendo bastante relação. Ontem eu estava num congresso e eu vi um profissional, Rodrigo Vivan, um endodontista, e ele passou um dado para nós. Após um tratamento de canal, a chance de sucesso, ou melhor, a chance de sucesso, vamos dizer assim, de um dente, ela varia de 40% a 60%, cara. É um dado que ele até ficou triste, falou, cara, eu não queria passar esse dado para vocês, pô, é um baita endodontista. E ele falou, mesmo com um especialista, mesmo com microscopia, a chance de sucesso a longo prazo, ela é baixa, às vezes menos do que 50%. Ou seja, qualquer canal a longo prazo vai se tornar um implante. Pensando nisso, como que está o mercado da implantodontia? Você sabia desse dado? Esse dado eu não conhecia. Eu não sabia esse dado exatamente da forma como você está passando, só que a experiência, né, que a gente tem acaba mostrando que a maioria dos dentes que a gente, né, faz ali o implante geralmente são dentes tratados endodonticamente ou com algum problema periodontal severo, que a periodontia também é, né, uma especialidade extremamente importante, né, as doenças periodontais aí também, né, são bem incidentes. E o mercado da implantodontia, se não for por problema endodôntico, tem o trauma. Então é uma especialidade que ela sempre vai ter a sua participação. Claro, né, esperamos que cada vez as pessoas percam, né, menos dentes, né, porque é a promoção de saúde, é a certeza que a odontologia, que é a mãe de todas as especialidades, né, é a carreira profissional que a gente escolheu, né, consiga fazer com que essa diminuição aconteça mesmo. Então eu acredito que vai acontecer. Só que
ainda vai ter bastante tempo. Aí. Então, paciente tem de todo tipo, né? Depende muito do local que você trabalha, né? Do seu público. Então, eu percebo que alguns alunos, né, alguns colegas trabalham mais com implantes unitários ou múltiplos, alguns já não, já fazem muitos protocolos, overdentures, né? Eu percebo que dependendo, né, do seu local, então acho que também tem um pouco de relação com o nível social, né, financeiro ali, o poder aquisitivo daquele local que ele está, eu acho que acaba também implicando, né, também nisso. Então, eu acho que nos centros mais desenvolvidos perde-se menos dentes, né? Então mais para as periferias, né? Para alguns lugares que têm mais dificuldade de ter essas promoções de saúde, já tem outros casos, né? Então eu acho que tem bastante coisa ainda para acontecer e o mercado aí aquecido. Né? A gente faz implante aí, acho que não diariamente, porque a gente fica dividido em faculdade, no consultório não diariamente, mas semanalmente com certeza. Então tem bastante possibilidade aí. Me conta um pouco essa história do seu tutor. Você fez a especialização e ali você... Ou foi na verdade, a implantodontia, na minha vida, ela começou, né, com o professor Maurício Tornelli, né? Lá na graduação, ele foi o meu professor na graduação. E aí, desde então, a gente começou a trabalhar junto, né? Ele tinha um curso de atualização. Então eu sempre pensei em fazer alguma coisa de reabilitação oral. Então assim que eu me formei, né, em 2006, 2007 eu já ingressei num curso de aperfeiçoamento, né, com a equipe que ele fazia parte. E aí desde então a gente começou a trabalhar junto nos cursos. Então eu comecei como estagiário. Então eu passei por todas aquelas etapas do antigo professor até chegar mesmo na docência. Então foi bem legal porque a gente já se conhece aí há mais de 20 anos, então começou mesmo como o pai da profissão, porque foi bem antes da especialidade, então foi bem na graduação lá no terceiro semestre em Dentística Operatória 1, e aí Caramba. A gente... Terceiro não, quarto, se eu não me engano, e aí as coisas estão aí acontecendo até hoje, a gente, graças a Deus, trabalha no mesmo local de consultório, né? A gente dá aula junto, então a gente tem uma parceria legal. Bem legal, assim, de respeito, de admiração. Então é muito legal assim, você saber que você pode chegar próximo, né, de uma pessoa que você sempre admirou. Então isso é bem interessante, isso é bem legal, assim, me deixa cheio de orgulho. Se você for me dar uma dica para a qualidade principal de um implante, tá? Vamos esquecer um pouquinho assim, vamos ir para a prática mesmo. Você está pronto para uma cirurgia, é um unitário. O que um mestre em implantodontia quer mais? O que você acha que é mais importante para um implante ali? No momento cirúrgico mesmo. Com certeza, né? Você não quebrar a cadeia de asepsia, né? Você manter todo o processo conforme, né, manda os conceitos, né, atuais, né? Seguir a parte de legislação e você treinar, né? Para você fazer uma cirurgia, você precisa estar bem planejado, você precisa ter o suporte, né? Então não tem uma coisa que seja única, mais importante. Acho que para você ter um sucesso no implante, é um conjunto de fatores. Desde as matérias básicas lá que você aprende na graduação até os planejamentos mais complexos, né? Então a gente costuma falar, é um implante unitário. Pô, mas o implante unitário ele pode te dar um trabalho muitas vezes maior do que uma cirurgia de protocolo, né? Se é um implante unitário que vai estar associado a uma extração de implante imediato, né? Implante com uma extração de dente com implantação imediata. Você vai ter que muitas vezes lançar mão de técnicas cirúrgicas de enxerto de tecido conjuntivo, né? Fazer um provisório. Então toda esse domínio técnico ele é importante. E claro, saber indicar. Né, hoje a gente tem muitas possibilidades de macrogeometria do implante, entender, né, qual é a condição sistêmica do paciente, entender a condição local, qual é o tipo de osso que pode estar ali. Então eu não consigo te dizer uma coisa importante, né, única, mas é possível você chegar num bom resultado de várias formas, desde que você se baseie né, na literatura, na ciência, que você consiga ter
essa percepção e essa disciplina, né, de você fazer o que é correto. Eu conheço alguns profissionais que já são implantodontistas há décadas e eles às vezes falam pra mim, cara, antes de uma cirurgia eu ainda fico com um friozinho na barriga, parece que é meu primeiro implante, pode ser unitário, carga imediata, enxerto, o que for. Qual que é o seu feedback sobre isso? Como professor, assim, você tem algum relato ou vários, tipo, realmente, cara, é tipo um filho, é um negócio muito incrível colocar um implante, ou acaba ficando, pra quem já fez vários, cara, é técnica, treino e segue? Ou não, relato do seu dia a dia? A odontologia você trabalha com um ser humano, né, que tem sentimentos ali, então você precisa muito dessa adrenalina, né, de você ter essa responsabilidade. Eu sou uma pessoa assim que essa parte até eu acho que é um pouco energética, né? Às vezes eu acho que não é apenas a ciência explica, eu acho que existe todo um fator que você às vezes não controla tudo, né? Então o dia, se você tá bem, se você não tá, então acho que tudo isso interfere, né? Noite de sono, eu sou uma pessoa que eu fico muito tenso, muito tenso. Eu tenho toda a cirurgia para mim, ela vai gerar uma tensão, ela vai gerar uma cobrança interna, uma autocobrança de resultado, de ser algo que seja bom para o paciente, indolor, que seja rápido também, né? Os pacientes hoje em dia eles querem às vezes cada vez as coisas mais rápidas, né? E a gente tem ferramentas para minimizar tudo isso, né, com planejamento melhor, né, com guias cirúrgicos ultra precisos, né. Então, mas eu acredito que se você não tem esse sentimento ainda, eu acho que pode ser que você esteja indo talvez para uma soberba assim profissional que pode te levar por um caminho de erros até. Então eu acho que concordo com o que a gente falou. Eu sou aquele cara que suo, que fico tenso, que a respiração fica ofegante, mesmo que seja um implante de 4x13 num osso de 8x16, entendeu? Então eu acredito que é importante esse estresse é positivo. Claro, ele não pode dominar a sua cirurgia. No momento que começou ali, você vai ter aquele controle porque você está preparado, né? Então é saber diferenciar um despreparo de uma responsabilidade. Eu acho que é normal ser um nervoso de você querer fazer algo legal, mas que você consiga também controlar. E os teus alunos, é nítido essa melhora, assim, quando a gente fala de implante, cirurgia, para o paciente, às vezes é algo monstruoso, né? Para quem está ali na trincheira fazendo, vira algo que, é natural. Você vê essa evolução dos teus alunos, desde a atualização, graduação não, mas atualização, especialização, você vê assim, cara, essa evolução ela acaba sendo mais rápida hoje do que há 10 anos atrás, você acha? Não, eu acho que o ritmo ele é bem parecido, a evolução ela é algo individual, você pode ter uma estratégia de ensino que dá certo para metade da sala, outra metade não. Então, esse é o desafio de ser professor, né? É você que trabalhar com essa... reconhecer a exceção, né? Você tentar fazer algo que seja bom para a maioria, mas não abandonar a exceção por né? Sei lá, porque você não sabe o motivo muitas vezes. Claro que a gente tem uma sequência que muitas vezes começa pela prótese, né? O método que a gente escolhe é esse. Só que a evolução ela acontece para todos. Só que o tamanho da evolução ela é muito individualizada. Então a gente percebe que mesmo na atualização, né, tem alunos que com poucos implantes, 10, 12 implantes, já estão bem seguros, então eles já planejam melhor. E tem aquele aluno que já fez 20 implantes e que você ainda precisa pegar na mão. Né? Então eu acho que isso... São processos. São processos. Cada um vai ter a sua evolução, precisa ser respeitado, né? Então precisa compreender. Claro que você precisa exigir o que é necessário, né? O básico, mínimo, o básico, material, né? Então a odontologia ela precisa de material, né? A implantodontia principalmente, então você tem instrumental, material de consumo, né? O próprio contraângulo que às vezes eles não querem adquirir, né? Você tem os motores, né? Que a gente precisa entrar na tecnologia e usar as coisas que precisam. Então a evolução ela tá bem relacionada com tudo isso. O conhecimento, se ele estuda,
fora. Eu percebo que atualmente o estudo ele é mais acelerado, né? O conhecimento é mais fácil de chegar. Na nossa época a gente ainda tinha que ir na biblioteca, Sim. né? A gente ainda tinha Na que muitas vezes USP, lá. pegar o artigo na USP ou em alguma faculdade federal, porque Xerox. não tinha às vezes, e na Xerox. Hoje não, hoje é no piscar de olhos, né? Então tudo tem essa relação, né? De tecnologia, de disciplina, de intenção de cada um. Há então uma facilidade hoje para a gente ler os artigos, buscar os artigos? A gente pode dizer que a implantodontia hoje está mais fácil do que há 10 anos atrás? Ou isso não é uma frase verdadeira? Não quero te colocar em... Se for no ponto de vista de adquirir conhecimento, sim, com certeza. É muito mais fácil você ter acesso aos artigos mais atuais hoje, né, do que antigamente, né? Então, o livro, nós temos aqueles livros clássicos, né, que a gente segue, e temos as modificações, né, de técnica, de biomaterial, né, de material mesmo do implante. Então, tudo isso é mais fácil a gente conseguir essas informações. Eu percebo que isso também é um diferencial de alguns cursos, né? O quanto consegue direcionar, né? Mas também depende muito da seleção dos alunos, né? Então, como tem muito curso de especialidade também, né, de especialização, como que está essa seleção do profissional, né? Então também tem essa relação, porque a base do ensino ela também está mudando, né? Então desde lá do começo, então tudo isso é mais fácil acessar, só que a pessoa precisa também saber usar essa ferramenta, né? O que ela está procurando, né? Então a importância de estudar línguas para poder desenvolver, né? Então a literatura científica basicamente é inglês. Sim, né? Então perfeito. dominar, né? Algumas coisas que às vezes não teve possibilidade antes é interessante. Sempre investir, né? Em cultura também, né? Não apenas só na coisa da profissão da odontologia, né? Então procurar esse crescimento mesmo em outras áreas. E você acha que a característica do bom professor é essa? Identificar em cada aluno o que... talvez a expertise dele, jogar nessa expertise, trazer ele para cima e no que não é tão bom ali, pontuar e falar, putz, ó, a gente precisa pelo menos saber alguns jargões em inglês aqui para ler um trabalho científico e você entender e não só ir no copia e cola e tal. Você pode falar sobre essa questão de ser professor? Você acha que é mais cobrado hoje do que antes? Por causa do ensino? Eu acho que a gente é mais cobrado do ponto de vista de você não poder exigir talvez tudo que você devesse daquele aluno, né? Eu acho que a gente está numa sociedade que a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, eu acho que são muitas variáveis que a gente precisa analisar. Então a gente precisa de muito mais cuidado, né, com o nosso aluno, né? Eu acho que a sociedade ela mudou, a gente precisa se adaptar. Então é uma carreira que você tem uma responsabilidade técnica, você tem o envolvimento de um terceiro, que é o seu paciente, porque os alunos treinam em pacientes, né, reais. E você precisa compreender esse processo de cobrança. Eu acho que quando você consegue pontuar uma virtude, é muito fácil você levantar essa virtude. Eu acho que o difícil é você trazer, né, as falhas. Eu acho que é tudo na vida, né? Nosso relacionamento interpessoal, em qualquer esfera, é difícil você falar para uma pessoa algo que talvez não esteja tão legal na sua relação ou na atitude, né? É até um pouco difícil, porque você está julgando, mas o professor tem o papel do julgamento, né? Ele está lá também, né? O julgamento, ele faz parte do processo de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem. Então, eu acho que a gente é mais cobrado sim da forma como a gente faz, isso com certeza. Então a gente precisa ter bastante formas de chegar, e é diferente chegar muitas vezes no aluno que tem, né, uma experiência mínima na especialidade, na odontologia. Então nós temos alunos que são recém-formados, é o que a gente estava falando no início, e nós temos alunos que estão formados há 30 anos, então até isso é diferente, só que isso é o que motiva, isso é o que é lindo na vida, assim. É você poder aprender, né, como pessoa, porque isso eu acho que tem muito mais relação mesmo com o seu interior, com o que você pode fazer como pessoa mesmo. Saber aprender também com aquela situação a todo momento, isso
é o legal do ser professor. Por isso que eu não consigo ser Lá. só dentista ou ser só professor, porque eu acho que essa coisa de você lidar, você fazer, né? Porque ser professor, ensinar uma coisa também que você não faz, como acontece em muitos lugares hoje em dia, também é uma falha, né? Se você vai ensinar uma profissão técnica, como que você não é técnico naquilo que você está ensinando, Sim. né? Então, claro que existem pontos fortes e pontos fracos do momento em que a gente está vivendo, né? Que a gente tá passando. Falam que você ensinar se aprende 2 vezes, né? Então, talvez é um dos brilhos de ser professor. Você está ensinando, você está recapitulando aquilo, a fala faz a gente sintonizar mais o que eu estou expressando, lembrar mais. Como foi com o seu tutor para você? Você já vê ali pessoas que estão próximas a você que você fala, putz, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou deixar ele próximo a mim porque isso daqui vai dar bom, esse cara tem valores, o professor também tem essa visão, né? Não só da técnica, mas da questão dos valores. Sim, com certeza. É mais fácil modificar uma técnica ou ensinar uma técnica ou prestar atenção nos valores? Não, é muito mais fácil ensinar uma técnica. Eu acho que se você tem uma pessoa que você se dá bem, que condiz com o que você, né, acredita, eu acho que, claro que existe um limite técnico que você pode, mas é muito mais fácil você treinar essa pessoa, né, tecnicamente, do que você mudar algo que é a essência dela. Né? Então, existem várias características, né, da personalidade, né? Eu não consigo dizer muito, a gente acaba indo mais pelo exemplo mesmo, né? Pela pessoa que consegue te ouvir, que consegue falar, que te respeita, que você respeita, que quer estar com você, né? Eu acho que hoje é muito disso, assim, de a pessoa querer estar com você, né? Porque você precisa ver muitas coisas, né? Você escolher a carreira da docência, você tem que analisar se financeiramente vai ser legal, se a pessoa tem, né, aquela habilidade, se ela tem a possibilidade de estudar para aquilo. Então, claro que eu tenho aqueles meus alunos que não são meus alunos preferidos, mas são os alunos que você confia, né? Que você sabe que eles estão seguindo mais ou menos o caminho do que você está tentando trazer para aquela pessoa. Só que existem pessoas que não vão seguir e vão se dar tão bem quanto ou até melhor. Então, o bom de você trabalhar em locais com diferentes pessoas e às vezes você repetir, é você também poder falar sobre outras pessoas, né? É você poder escolher a equipe, é você poder fazer parte disso. Mas é difícil, isso eu acho que é o mais difícil da atualidade, assim, você querer trabalhar com alguém, ver que aquela pessoa às vezes tem potencial, mas ela não quer, né? E às vezes você tem uma pessoa que quer muito, só que você não consegue, né, dominar ali em que situação ela vai estar fazendo parte. Então isso é possível você analisar, mas é muito desafiante, assim. Você também lida com as frustrações de alguém, né? Então é essa coisa da liderança que muitas vezes o professor tem. Hoje eu acho que um pouco menos, né? O professor ele está perdendo um pouco aquela situação do espelho, né? Eu percebo isso, assim, que eu via os meus professores como pessoas assim que eram às vezes inalcançáveis, com raras exceções. E hoje não, hoje a gente tem muito mais acesso aos alunos. Então muitas vezes é uma amizade, né? Você vai na casa, vai no consultório, opera junto. Então acaba sendo mesmo uma troca misturado. Ali. Essa troca é legal, mas você determinar isso, escolher é difícil. Quer deixar alguma mensagem, algo assim que faça sentido para 2025? Algo que nesses 30 anos aí de Titânio que te marcou? Eu acho que o que me marcou mesmo é você fazer o seu planejamento, né, de vida. Eu acho que a Titânio ela me mostrou isso, né? A gente acaba não fazendo apenas implante de uma marca, né? A gente acaba tendo que provar até para poder ensinar outras marcas. E a gente sempre conversa com os gestores
E às vezes a gente como consumidor, né, como uma pessoa ali que está falando sobre o produto, a gente quer às vezes uma resolução que a gente viu em algum outro lugar. E a Titânia, ela ensinou que o planejamento orgânico, você poder seguir, ela é uma coisa que eu tento seguir na minha vida. Assim. Eu planejo algo, por mais que muitas vezes eu não tenha aquela possibilidade de fazer naquele momento, de executar aquilo que eu sonhei, mas que eu saiba continuar no trilho e continuar no meu sonho, no meu objetivo, né? Claro, agregando mais coisas, só que tendo aquele objetivo final, né? Eu sei onde eu quero chegar em determinado tempo, se não der, vamos aumentar o prazo, então se perdoar, né? Se cobrar, mas saber dosar essa situação do seu sonho, de quando aquilo é possível. Então, aquele jargão de sonho alto, que aí, né, se você alcançar algo que seja perto, mas que não seja objetivo, é grande, é a mais pura verdade. E a Titânio, nesse trajeto de linhas de produtos, em momentos certos, podendo fazer no ritmo dela, ver o crescimento, a mudança de uma fábrica para uma fábrica muito mais moderna, muito maior, mais planejada, eu acho que isso condiz com a nossa vida, né? Eu acho que tem pessoas que ascendem muito rapidamente na profissão, se mantêm, algumas ascendem rapidamente e caem. Então não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que a constância, ela é uma forma interessante de você seguir a vida, assim, respeitando, né, tendo esse carinho pelo próximo, sabendo trabalhar em equipe. Então eu acho que você ser dentista e professor e estar junto de uma empresa que te dá esse exemplo é legal, assim, é uma coisa que eu penso, que eu vejo, que eu acho que fica de mensagem. Afinal de contas, eu tenho só 40 ainda, né? Fiz 40 recentemente. Obrigado, viu, cara? Valeu, muito obrigado, sucesso.